Olá, sejam bem-vindos a mais um devocional. Para quem está chegando agora e não me conhece, eu sou a Thalita Cunha. Nós estamos estudando a Bíblia toda, temos como objetivo estudá-la até o final deste ano. O modelo como nós estamos estudando é um modelo devocional com aplicação pessoal. Nós já estudamos o capítulo 1 do livro de Gênesis, o capítulo 2 e o capítulo 3, e hoje nós vamos entrar no capítulo 4 do livro. E vamos ter como tema aí o primeiro assassinato registrado na história da humanidade pela palavra de Deus, onde Caim matou seu irmão Abel. O texto da nossa meditação está em Gênesis 4, versículo 8, e o texto diz assim: Disse, porém, Caim a seu irmão Abel, vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão e o matou. Aqui, amados, a partir do capítulo 4, nós vamos começar a acompanhar a degradação da humanidade como resultado da desobediência. No capítulo 3, registramos isso, a desobediência do homem em relação à instrução de Deus. Deus havia dado uma instrução ao homem, Deus havia falado a respeito do resultado caso eles não viessem a obedecer à instrução. Sim, eles foram também, tentados pela serpente, por Satanás, mas diante dessas duas palavras, a palavra de Deus e a palavra de Satanás, eles não deram ouvidos à palavra de Deus, dando assim, levando, assim eles à sua queda. O que nós temos que ter como consciência a respeito do pecado é que ele não se trata apenas de algo individual, eu pequei, não é apenas sobre mim, mas há um resultado do pecado e nós podemos também colocar como um resultado transgeracional. Porque nós vamos ver dentro da palavra de Deus que da descendência de Caim para frente a gente vai ver uma sequência desastrosa, uma genealogia, uma geração doente que descende de Caim. Posteriormente, bem lá na frente, Adão e Eva vai ter um outro filho que será Sete. E da descendência de Sete, aí nós podemos ver aí o remanescente, um povo que vem, com o coração totalmente obediente a Deus, à voz de Deus. Então, de Sete, nós vamos ver Enoque. Enoque foi um homem totalmente de Deus, que Deus o tomou da terra. Nós vemos também da linhagem de Enoque e Noé, e a gente sabe do que aconteceu também na história, a gente vai também acessar essas histórias lá na frente. Então, o pecado é algo social, não é apenas individual e é transgeracional, isso vai alcançando as gerações futuras. A gente precisa se dar conta dessa realidade, que aquilo que eu cometo agora não é apenas sobre mim, mas há um impacto que vai alcançar outros, ainda aqueles que nem existem ainda, Então é algo que a gente precisa acordar para essa realidade. A partir de agora, então, queridos, depois da queda e da desobediência do capítulo 4 até o capítulo 11 do livro de Gênesis, nós vamos ver uma total degradação da humanidade num ritmo muito acelerado. Isso culminando, em ira, inveja, arrogância, violência, ressentimentos, vingança, medo, autocomiseração. E isso vai até o capítulo 11, mais ou menos, quando Deus ele precisa intervir com o juízo. Quando a degradação humana chega ao ápice do absurdo, Deus ele vem com o juízo. Então, o primeiro juízo que Deus ele vai fazer aqui vai ser na Torre de Babel, lá na frente, depois no dilúvio com Noé, e assim vai acontecendo dentro da história do contexto. E é quando a gente vem para a realidade de futuro pela qual nós estamos, onde Mateus 24 fala a respeito dos sinais que antecedem a vinda do nosso Senhor, ou seja, o fim da era. Ele fala que os dias serão como os dias de Noé, então ele já dá mais ou menos um parâmetro para nós nos atentarmos à realidade de juízo de Deus. Nós vamos ver durante toda a leitura da Bíblia
que por mais que a humanidade ela vai cometendo as suas atrocidades e cada vez mais se distanciando de Deus, e o pecado tomando uma forma assim muito absurda e acelerada, Deus ele para o homem e ele para mediante o juízo. Então nós estamos diante de uma realidade hoje de vida que se assemelha aos tempos de Noé. Qual foi a causa do dilúvio no tempo de Noé? Né? O que levou Deus a esse juízo? A palavra de Deus vai falar, nós vamos estudar sobre isso, mas uma das maneiras que o juízo de Deus vem é em se tratando da imoralidade sexual. Isso aconteceu também na cidade de Sodoma e Gomorra, quando o nível de imoralidade sexual é muito absurdo. Na verdade, é qualquer tipo de imoralidade. A imoralidade é a busca desenfreada do prazer, é a satisfação do eu, do ego, seja em qualquer parâmetro da nossa vida. A isso é dado como um pecado de imoralidade. E a imoralidade, nesse sentido, ela acaba se tornando em idolatria, porque nós estamos colocando coisas, desejos e vontades no lugar de Deus como prioridade. Então, é idolatria. O primeiro mandamento diz: amar a Deus sobre todas as coisas. Então, o nível de idolatria relacionada à imoralidade sexual, ela é tão absurda que Deus ele intervém com juízo. Então, são assim aspectos bíblicos que a gente pode ir se atentando ao momento que nós estamos vivendo também. Porém, o que nós também iremos encontrar durante a leitura dos nossos devocionais é que, se por um lado há essa degradação humana em relação ao aspecto moral e ético, há também uma crescente no sentido de evolução da cultura humana. A humanidade ela vai evoluindo, né? A sua cultura, o seu desenvolvimento vai também se expandindo. Nós vamos melhorando no aspecto de agricultura, no aspecto de tecnologia, nas construções das cidades, a música, a ciência, a medicina. Vai havendo também essa evolução, como também a degradação moral e ética. Mas vamos entrar aqui no texto de hoje, falando aqui da história de Caim. Amados, Adão e Eva, eles deram à luz a 2 meninos, o primeiro deles, o mais velho, Caim, e logo depois veio Abel. Abel, ele se tornou um pastor de ovelhas e guardava ali os rebanhos, enquanto que Caim, ele era um agricultor. Essa passagem está lá no texto do livro de Gênesis 4. Todo o capítulo 4 vai retratar a história de Caim e Abel. Bom, ambos trouxeram uma oferta ao Senhor e cada um com a sua ocupação. Caim trouxe do fruto da terra e Abel trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Porém, ali naquele momento, o Senhor, ele se agrada da oferta de Abel, mas rejeita a oferta do seu irmão Caim. E Caim se enfureceu de tal maneira que essa fúria, né, culminou aí no planejamento, no plano de matar o seu irmão, e assim foi consumado, né? Caim matou Abel. Algumas pessoas, alguns leitores, eles se solidarizam com Caim, afinal ele trouxe uma oferta adequada à sua profissão a Deus. Porém, a rejeição, né, da parte de Deus, queridos, ela não é injusta. Não há injustiça em Deus. Deus ele é justo. E a reação de Deus a esse fato, ela também não foi arbitrária, no sentido assim de decisiva ao ponto de não dar a ele uma oportunidade, porque lá no versículo 6 é-nos mostrado que Deus dá uma oportunidade a ele logo que ele rejeita a oferta. Eu quero ler para vocês aqui, só um minuto. Gênesis 4, versículo 6, o texto diz assim, ó: O Senhor perguntou a Caim: por que você está furioso? E por que o seu rosto mostra ódio? Se você fizer o que é certo, não será aceito? Mas se você agir mal e não obedecer, saiba que o pecado está à sua espera e ele deseja destruí-lo, mas está na sua mão o poder de dominá-lo. Ou seja,
Deus não foi arbitrário porque ele deu a ele uma chance de fazer o que era certo. Então, possivelmente, havia uma forma desse sacrifício, dessa oferta ser oferecida a Deus. Deus provavelmente já havia lhe passado as instruções, como ele fez com os seus pais. Adão e Eva, eles não pecaram, não caíram sem que eles tivessem recebido uma instrução. Eles receberam a instrução e eles não ouviram a instrução, e foi isso que levou eles à queda. Aqui, possivelmente, o sacrifício também havia por detrás uma instrução ou uma forma de fazê-lo. Abel se atentou à instrução de Deus, à palavra ou à ordem de Deus, e Caim não, ele fez a sua própria maneira. E trazendo isso para a nossa realidade hoje, queridos, possivelmente nós também venhamos fazer isso. Venhamos adorar a Deus ao nosso modo, à nossa própria maneira. A gente talvez acredita que é dessa forma que eu devo servir a Deus. Não nos atentando à excelência de como fazê-la segundo a palavra de Deus. Deus nos deixou a instrução. Aonde está a instrução? Na sua palavra. Mas não há dedicação do nosso coração em mergulharmos nessa palavra e sermos instruídos por meio dela e assim tornarmos uma vida de sacrifício a Ele, de oferta a Ele. Aí a gente acredita que da nossa própria maneira a gente consegue servir a Deus. E muitas vezes esse servir a Deus não está o agradando. E não tem resultado nenhum na nossa vida. Quantas pessoas que a gente não vê dentro da igreja, né? Mas você não vê resultado. E eu não falo um resultado exterior no sentido de material, ainda que o material muitas vezes acompanha, porque Deus, ele é um Deus tão provedor, ele é tão abençoador, né? As bênçãos de Deus nos alcançam até nos aspectos materiais, mas não é isso que de fato é importante. Eu acho que o mais importante é no que nós estamos nos tornando, né? Então eu acho que o fruto, a oferta é a oferta de um viver que agrada a Ele, de uma vida que o agrada como oferta. Se nós consultarmos o Novo Testamento, no livro de Hebreus 11, o versículo 4, nós encontraremos lá referências a respeito da atitude de Abel. Ali o texto de Hebreus mostra que ele agiu pela fé. Além disso, o autor de Hebreus define a fé como uma resposta de obediência à palavra que Deus lhe havia revelado. Então, possivelmente, Deus havia dado uma palavra, uma instrução, uma orientação, e Abel seguiu pela fé, foi um movimento de fé. Vou ouvir a voz de Deus. Eu não sei qual vai ser o resultado, mas eu vou obedecer. Coisa que os pais dele deveriam ter feito. Se Deus me proibiu o acesso à árvore do conhecimento do bem e do mal, pela fé eu vou seguir a palavra de Deus. E vou ser obediente à palavra de Deus. E não vou fazer segundo, né, os meus próprios olhos ou meu próprio entendimento, mas eu vou me submeter à palavra. Foi isso que aconteceu aqui no texto. Não é sobre a oferta em si, sobre o valor qualitativo ou quantitativo da oferta que estava sendo oferecida a Deus. Não é isso, né? Mas era a obediência por detrás da oferta. O coração obediente é o coração que deseja agradar o Senhor. Então ele ouve, ele se submete, ele se coloca ali no lugar de submissão a Deus e a sua palavra, a sua orientação. E é isso que fez com que a oferta de Abel fosse aceita por Deus e a oferta de Caim por ele rejeitada. Porém, Deus, não podemos nos esquecer desse texto do capítulo 4 de Gênesis, quando Deus chega a ele e dá a ele uma oportunidade de fazer o que era certo e fazer o que era bem. E não dá lugar ao pecado. Ali Deus fala, o pecado está à sua espera. E ele deseja destruí-lo, mas está na sua mão o poder de dominá-lo. E muitas vezes, queridos, acontece isso com a gente. O pecado está na nossa porta, à nossa espera, mas está na nossa mão o poder de dominá-lo.
A palavra de Deus, ela já nos foi instruída, nós estamos sendo instruídos a respeito da palavra de Deus e de um modo de viver que o agrada, mas o pecado estará sempre à nossa porta, à nossa espera. E cabe a nós termos o poder de dominá-lo. O apóstolo João, ele também retoma essa história aqui que aconteceu de Caim, e ele faz essa contraposição, ele contrasta, né, essa história de Caim com Cristo, né, levando nós ao entendimento de que, ao contrário de Caim, que odiou e assassinou seu irmão, nós somos chamados por Cristo a vivermos uma realidade de amor, como ele também nos amou, né? E de dar a vida uns aos outros. Eu quero ler para vocês aqui esse texto em 1 João 3, o versículo é o 11 ao 17. Assim agora podemos saber quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Todo aquele que não faz o que é certo e não ama seu irmão mostra que não é filho de Deus. Porque a mensagem enviada a nós desde o princípio é que devemos amar uns aos outros. Não devemos ser como Caim, que era maligno e matou seu irmão. Porque ele o matou? Porque Caim estava praticando o mal e sabia que o seu irmão praticava o bem. Portanto, não se admirem, queridos amigos, se o mundo odiar vocês. Se amarmos os outros cristãos, isso prova que passamos da morte para a vida. Mas uma pessoa que não tem amor pelos outros permanece na morte. Qualquer um que odeia seu irmão em Cristo já é, na realidade, um assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna dentro de si. Nós sabemos o que é o amor verdadeiro pelo exemplo de Jesus Cristo ao dar a sua vida por nós. E, portanto, nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos em Cristo. Mas se alguém que se considera seguidor de Cristo possuir o suficiente para viver bem e vendo um irmão em necessidade não o ajudar, como é que o amor de Deus pode estar nele? Que palavra! Ou seja, aqui o texto está nos mostrando o quê? Que nós provamos de qual filiação que nós pertencemos, em detrimento do amor e das nossas obras, e das obras do amor. O amor, ele possui uma obra, né? O amor, ele tem uma obra ali, um resultado. Então, de fato, essa realidade comprova de quem nós somos filhos, se somos filhos de Deus. O segundo maior mandamento bíblico é amar o teu próximo como a ti mesmo. Nós devemos amor uns aos outros, devemos amor, né? Cristo nos ensinou, Cristo nos deixou esse modelo. Ele é o perfeito modelo. E nós provamos que nós somos de Deus, que nós somos de Cristo, no fato de nós amarmos uns aos outros. Amém? Vamos orar agora? Pai, em nome do seu Filho Jesus Cristo, nós te rendemos graça e agradecemos o Senhor por esse momento de devocional que pudemos, ó Deus, crescer por intermédio da tua palavra, Senhor. Nós reconhecemos que a tua palavra é a verdade, nós a tornamos como verdade na nossa vida. Pai, também reconhecemos, ó Deus, a tua bondade, a tua fidelidade. E queremos, Senhor, te agradecer pelas ricas misericórdias que tem derramado sobre nós, sem as quais nós não estaríamos aqui diante da tua presença. Senhor, obrigada por estar nos ensinando, Senhor, sobre as consequências e o resultado, Senhor, do pecado. Abre os nossos olhos, ó Deus, para distinguir, Pai, as coisas que te agradam e as coisas que desagradam, Senhor. Que teu Espírito Santo possa ser, Deus, a nossa bússola, a guiar-nos, ó Deus, por todo o caminho que nós iremos andar, percorrer. Senhor, que quando o pecado estiver diante da nossa porta, Senhor, que nós possamos ter, Pai, força e domínio, Senhor, para, Deus, não sermos, ó Pai, seduzidos, ó Pai, não sermos tomados, ó Deus, por nenhum desejo, nenhuma vontade, nenhuma ira ou qualquer sentimento, Pai, que não corresponde àquilo que o Senhor é. Nós entendemos que o Senhor é amor. E o Senhor, ó Deus, nos manda amar. Ajuda-nos a amar, Senhor. Há momentos em que nós temos essa deficiência em amar uns aos outros.
Por caridade nós te pedimos, ó Deus, nos enxerta, Senhor, em ti que é o amor, e nos encha desse amor. Enche, ó Deus, ao ponto de nós transbordar e ter como amar as pessoas como o Senhor assim as ama. Se tem faltado amor, o Senhor é a fonte de todo amor. A palavra de Deus diz isso, que Deus é amor. Então o Senhor é a fonte de amor. Derrama amor na nossa vida, derrama amor no nosso coração. Derrama amor, ó Deus, nos nossos pensamentos e também, Senhor, no ato de julgamento. Muitas vezes, Senhor, julgamos as pessoas, julgamos uns aos outros. No lugar do julgamento, Pai, coloca mais amor. Põe amor no nosso coração. E dessa forma nós seremos cada vez mais parecidos contigo, Senhor. Mais filhos de Deus, nós queremos nos tornar filhos de Deus. Nos torna, Senhor, seus filhos, não só por palavras, mas que as nossas ações correspondam a essa verdade. Nós oramos assim em nome do teu precioso Filho, que vive e reina para todo sempre. Amém. Espero que esse devocional tenha alimentado a sua vida. Se você gostou, curta e compartilha. E nos vemos amanhã no nosso próximo devocional. Abraço.